Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa noite, Pai. Bendizemos o seu nome, te exaltamos, te damos graças, ó Pai, porque a despeito dos desafios, nós estamos fortalecidos em ti, nós estamos firmes nas tuas promessas e crendo em um novo tempo, em uma dispensação nova para nós, em meio a tudo isso que está acontecendo. Queremos abençoar a vida do professor dessa noite, que vai nos edificar com uma palavra de instrução, de crescimento, de motivação. Nós pedimos que o Senhor se faça presente em todas as coisas, ó Pai, e nos instrua mais uma vez. Espírito Santo de Deus, faça em nós a tua morada e nos ensine todas as coisas que o Senhor tem a revelar. Em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. A palavra já está com o professor, por favor. Meus queridos, é uma grande alegria e uma satisfação sempre estar com vocês nessa terça-feira, principalmente para falar hoje de um tema, talvez um dos que gera muitas dúvidas e questionamentos, porque nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Inclusive, esse título eu não vou terminar nessa aula, porque eu vou emendar para a aula da semana que vem, que nós vamos falar sobre os ministérios. Então ele vai ser um tema mais longo hoje. Na semana passada nós falamos sobre os dons, né, listados ali em Coríntios. E hoje nós vamos seguir a ordem do chamado de Deus de uma forma muito singular, muito significativa. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 9, queria que você abra a sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 9. Eu acho esse texto de Paulo muito interessante, quando ele escreve a Timóteo. Depois eu quero ler o que Mateus ele relata e fala sobre a chamada universal que Jesus faz. Mas o capítulo 1 e o versículo 9, Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Pois ele nos chamou com uma santa vocação. Preste atenção. Paulo fala que chamou com uma santa. A palavra santidade tem o sentido de separado. Então, nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça não foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aí no verso 10 ele continua dizendo assim, e que nestes dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por intermédio do Evangelho. Pois bem, aí no capítulo 2, do versículo de número 2 de 2 Timóteo, eu acho muito lindo como Paulo trata com Timóteo, porque ele vai falar que ele passou tudo isso para ele. Aí depois você já deixa a sua Bíblia aberta em Atos 17, e depois em Mateus 11, versículo 25, eu vou começar a desenvolver sobre a questão da chamada. Lá no capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo, o texto diz assim, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Paulo sinaliza uma coisa importante, que ele está falando, eu te ensinei tudo que você sabe, eu orientei você, e o que você recebeu de mim, você vai passar isso para outras pessoas. Preste atenção, antes de eu começar a desenvolver. Toda chamada, ela é gerada por Deus para que ela possa construir em outras pessoas um desejo. Deus chama algumas pessoas e quem já está executando a chamada encontra outros para prepará-los, principalmente para substituí-los. E Paulo está falando isso para Timóteo, porque quando você abre lá em Atos 16, no verso de número 1, até o versículo de número 5, diz assim, Atos 16, verso 1 ao 5. Paulo chegou também a Derbe e Listra,
E vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Íconio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em uma missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passava pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Aqui nós encontramos no capítulo 16, nós lemos Paulo orientando Timóteo. Na aula passada, inclusive, eu falei lá do capítulo 9, versículo 15 de Atos, quando Paulo é chamado e de uma forma específica, né? Onde a chamada de Paulo é totalmente diferente da chamada das pessoas, né? Porque Deus fala para ele que ele seria o pregador dos gentios, ou seja, Deus está falando, você vai ter facilidade para ganhar esse público. Foi específico. Aí nós vemos aqui que Paulo formou um discípulo muito bom, que era o Timóteo, que teve uma chamada que muito jovem. Ele tinha aproximadamente entre 16 a 17 anos, segundo os historiadores, quando ele começa a seguir o apóstolo Paulo no ministério. E aí, falando dessa questão de chamada, é impossível não lembrar da chamada geral. E o que é essa chamada geral? É a chamada que Jesus faz a todos. Eu gostaria que você deixe aberta a sua Bíblia em Mateus 11, verso 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Esse é um dos textos mais conhecidos da igreja e um texto talvez um dos mais confusos. E eu vou explicar para vocês o porquê. Geralmente o capítulo 11, versículo 25 até o 30, ele é utilizado principalmente por conta do versículo 28, que Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados, e o texto é mal interpretado, porque a ideia é falar que cansaço da vida, cansaço dos problemas, e na verdade o que o texto está dizendo não é isso. Essa chamada universal, Jesus está principalmente reiterando sobre os costumes do judaísmo, e eu vou explicar isso, por conta da lei, porque as pessoas estavam muito presas à questão legislativa, né? Os mestres da lei, eles não sabiam como passar esse conhecimento de uma forma calma, de uma forma pacífica, de uma forma em que houvesse empatia entre o professor, o mestre, e o educando, o discente, né? Entre o docente e o discente. Não havia essa empatia, não havia esse altruísmo, e não havia parcimônia, né? Aí, por exemplo, quando Jesus fala isso no versículo 25, essa é uma chamada geral, e eu quero explicar sobre ela. Porque o texto diz, naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, graças te dou, ó Senhor, né? Dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele quem o Filho o deseja revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai do vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Esse texto, como eu tinha dito, e eu quero complementar, de fato ele é utilizado para falar, você que está com problemas, você que está com dificuldades, venha até Jesus e seja. Só que numa boa hermenêutica a gente aprende que o texto ele precisa falar por ele mesmo. O texto não pode falar o que eu acho ou o que eu subentendo. Na vertente hermenêutica, eu preciso expor o texto, porque nós temos um distanciamento político, social, moral, cultural e temporal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o contexto, no sentido geral, ele quer passar para mim. Jesus, se você observar, ele está dando uma resposta aos grandes doutores da lei. Os judeus, aos 12 anos, eles aprendem, aos 6 anos, né? Eles aprendem a Torá, a lei, os profetas.
E com 12 anos aproximadamente, entre os seus 10 a 12 anos, ele já tem que recitar esses textos de cabeça, né? Para guardar a palavra no coração e tal. E a história apresenta que, quando você lê na cultura judaica principalmente, nas yeshivás, né? O que é uma yeshivá? Yeshivá é uma escola judaica, né? Qual é a yeshivá? Você tem várias. Qual é a yeshivá que eles estudam? Então, quando o judeu ia para a yeshivá, ele tinha os seus mestres que eram muito pesados na disciplina do conhecimento, ao ponto de que a história apresenta que os professores, né, eles cobravam tanto dos educandos que, se eles se colocassem na posição de alunos, eles mesmos não conseguiriam cumprir esse jugo, né, esse peso, essa carga, porque era muito pesada para eles. Por isso que Jesus se apresenta e ele fala assim: pai, o meu pai ocultou dos sábios, dos entendidos. Ele não está falando que ninguém sabia de nada. Ele está falando o seguinte: o meu pai, ele ocultou dos sábios, ele ocultou dos entendidos e fez questão de apresentar isso para os pequeninos. Porque Jesus está dizendo para todos aqueles, é por isso que eu estou falando de chamada geral aqui. Ele está falando todos aqueles que estão cansados desse jugo, dessa lei que é pesada, né? Dessa lei que tem um jugo muito árduo, que vocês não conseguem nem sobreviver com ela, venham até mim, porque vocês terão um pouco mais de leveza. O meu jugo é suave, o meu fardo é mais leve do que o que vocês estão tendo dos homens. Jesus se apresenta ali como o grande mestre. Então ele chama todos, quantos quisessem, estarem com Jesus, andarem com Jesus. Então essa é uma chamada geral. Jesus está falando para todos que estão ouvindo, dizendo: venham. Se você quiser, venha até mim, siga-me. E é uma chamada geral. Essa chamada geral, ela vem para toda a humanidade. Por exemplo, depois que o homem caiu no Jardim do Éden, né, Deus ele projeta um plano de libertação, ou seja, e da semente da mulher se levantará um que pisará a cabeça da serpente. Aí o próprio Apocalipse de João vai dizer que Jesus é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Aí o texto ainda é muito mais claro, né, falando sobre isso, que o projeto de Deus, né, de salvação começa na fundação. Aí você tem a geração antediluviana, né, que antecede o dilúvio. Aí Deus permite que Noé construa a arca, e vem a geração pós-diluviana, que é onde você vai ver a chamada de Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Moisés, Josué, os juízes, os monarcas, os profetas, até apontarem para a figura de Jesus e vir o cumprimento. Então, o chamado específico, né, que nós vamos começar a falar agora, ele surge para cumprir um propósito que vem diretamente do trono de Deus, para que as pessoas pudessem seguir e que pudessem caminhar com Deus de uma forma muito singular. Então preste atenção aqui. Dentro dessa chamada geral, que vem para todos, é para salvação, para virem até Jesus, surge uma chamada eficaz, ou também podemos chamar de chamada individual. Vou repetir para quem está anotando. Surge uma chamada eficaz e uma chamada individual. Deixa eu só explicar para você gravar. Como a gente está em aula, eu preciso ser pedagógico. Então, você tem a chamada geral, que é a chamada para todos os pecadores, para todos aqueles que querem estar com Jesus: venham, sigam a Ele, mudem sua vida, venham a Jesus. Dentro dessa chamada geral, que é a chamada para a salvação, onde o próprio Cristo vai estabelecer isso para gentios, vai estabelecer isso para judeus, e para quem aceitar essa fé, ele diz: venham. Vocês parem de sofrer na mão dos homens e venham até mim, que é o que ele diz na chamada geral do capítulo 11, 25 até o 30 de Mateus. Aí, dentro dessa chamada geral, surge, vou repetir, a eficaz e a individual, que Deus deu a cada um dos homens. Aí eu queria que você abra agora, por gentileza, a sua Bíblia, em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Porque nós vamos ver que surge essa chamada eficaz, ou podemos chamar de chamada específica também. Aí no capítulo 2, ao versículo 10, o texto diz assim: e ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, todos estávamos mortos, necessitávamos de Deus. Ele está falando para uma igreja de gentios, uma igreja gentílica.
nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira de Deus. Ele fala da condenação que todos nós iríamos sofrer. No entanto, aí olha que lindo. É muito lindo. A Bíblia é simplesmente maravilhosa. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar a eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, aí essa afirmativa todos nós conhecemos, pela graça sois salvos por meio da fé. Falei da fé semana passada, fé inclusive salvífica. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha e se orgulhar por esse motivo. 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, essa chamada individual eficaz, que eu comentei aqui, porque Deus faz uma chamada geral para todos que querem a Ele, a seguirem os seus caminhos, a seguirem a sua vontade, a seguirem o rumo da história que Ele está preparando para cada um deles. E aí ele vem com uma chamada eficaz, ou uma chamada específica. O que nós entendemos, primeiramente, o que é chamada eficaz? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a vocação eficaz, como eu estou falando aqui, é obra do Espírito Santo, certo? Que convence a todos os homens do seu pecado. Eu gosto muito da expressão que nos diz o seguinte: a salvação e o convencimento do pecado é um departamento que não pertence a nós, é um departamento que é do Espírito Santo, né? Nossa responsabilidade como cristãos é pregar. E quem vai salvar o homem do seu pecado, quem vai salvar o homem e vai fazer com que ele reconheça as suas limitações e saiba que Deus é maior do que todas as coisas, é automaticamente o próprio Eterno, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que vai trabalhar no coração do homem. Então, o Espírito Santo convence o quê? O homem da miséria que ele é. Paulo está falando isso aqui. Ó. Nós estávamos destinados à ira. Nós estávamos totalmente perdidos. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele ilumina nosso entendimento para o conhecimento de Cristo. E o que ele faz? Renova a nossa vontade. Nos habilita a abraçar Jesus como Cristo da nossa vida, que nos é oferecido de graça, que Paulo está dizendo aqui. Então, essa vocação eficaz, é óbvio que aqui nós não podemos dizer que Deus obriga alguém, não existe um texto que afirme isso, mas é uma aceitação pontual, onde eu tenho convicção do porquê que ele me chamou. E uma coisa interessante é que eu começo a exercer o meu chamado ministerial em qualquer departamento da igreja com a finalidade de que todos alcancem e almejem essa mesma graça que eu tenho dentro de mim. A vontade de pregar, a vontade de ganhar pessoas para Jesus é algo simplesmente que nasce do coração de Deus. Por quê? Se ele nos chamou do sentido de plano de salvação desde a fundação do mundo, para quê? Ele pega Israel e fala, vocês serão separados do mundo para ele. Aí ele fala o seguinte, para quê? Para vocês cumprirem um propósito. Então, Deus chamou, desde a fundação ele está querendo resgatar os homens, o autor aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 12, ele fala isso, que por causa do pecado de Adão todos estão perdidos, e aí ele diz, mas que por conta do segundo Adão, que é Cristo, nós temos redenção, justificação e coisas dessa natureza. Então ele separa, você começou com os judeus separando o povo hebreu, e coloca
em Jesus a finalidade de mostrar o caminho que os discípulos deveriam pregar e dizer: vocês são separados por Jesus para vocês fazerem a obra na terra e serem por ele. E por quê? Para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Então, essa vocação eficaz, esse desejo que vem de nós, que é gerado pelo Espírito, ele está totalmente relacionado a quando nós nos abrimos para Deus, quando nós permitimos que Deus faça coisas em nossa vida. Eu quero aproveitar para sinalizar um ponto importante. Todos aqui conhecem o texto de Isaías, no capítulo 6, né? Que está falando que no ano em que morreu o rei Uzias, então Isaías viu o Senhor. Todo mundo fica maravilhado com isso, né? Mas existem coisas muito extraordinárias, porque Isaías é contemporâneo de Uzias, Jotão e Ezequias. Isaías, quando ele era praticamente um sobrinho de Uzias, e Uzias tentou fazer papel sacerdotal, sendo que não era a função dele. Deus manda juízo justamente porque ele não soube esperar, não soube obedecer a Deus e passou por cima daquilo que não era para ele fazer. Quando Isaías morre, a esperança humana quando Uzias morre, a esperança humana de Isaías morre junto. Isaías era um profeta que vivia dentro do palácio, ele era proeminente, tanto que se você fizer uma pesquisa linguística entre os tradutores, é comum eles falarem que dos 900 e tantos versículos dos capítulos do Antigo Testamento, 66 foram escritos por Isaías. E ele é apontado como profeta messiânico porque ele fez questão de anunciar a vinda do Messias na comunidade, na nação de Israel. Outra coisa é que o hebraico de Isaías é um hebraico rebuscado, é o hebraico mais bem escrito do Antigo Testamento. Qualquer especialista em hebraico vai dizer isso para você. Só que o que eu acho interessante é que Isaías já era um cara, um profeta, que estava ali para exercer uma função e ele estava na proeminência com o seu tio. E quando Deus encontra com ele, se você ver no capítulo 5 de Isaías, ele está falando, ai daqueles pecadores, ai desses, ai daqueles, ele está apontando um monte de ais. Quando a glória de Deus se manifesta para Isaías, e a glória de Deus se manifesta no meio da crise. Por que a glória de Deus se manifesta para Isaías no meio da crise? Porque quando estava tudo bem, não é que eu sempre digo uma coisa, Deus não só se manifesta na crise, é que quando estamos vivendo uma bonança, nós achamos que tudo que acontece é porque nós merecemos, foi nosso esforço, foi aquilo que fizemos. Tem lógica, sim, porque Deus te deu saúde e te colocou em lugares para você prosperar. Mas muitas vezes nós não conseguimos agradecer e ver que é Deus quem está nos dando a capacidade para desenvolver um bom trabalho ou coisa desse tipo. Agora, quando estamos na crise, que perdemos nossas esperanças, que é o caso de Isaías, perdeu a sua esperança humana e perdeu perspectiva de futuro, ele está em crise. E na crise Deus se apresenta para ele. Quando a Bíblia diz que Deus se apresenta, e Isaías fica desesperado, que ele fala, eu vivo num povo de impuros lábios. Então, ao invés de ele falar ai para as pessoas, ele fala ai de mim que vou perecendo e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele diz isso, o anjo do Senhor toca a boca dele com uma tenaz e o purifica, e Isaías vai ser o profeta preparado para cumprir e exercer a chamada de Deus de prenunciar o Messias, de falar dentro do contexto de Israel, sobre os homens que precisavam se voltar a Deus, ter visões futurísticas para que as pessoas pudessem caminhar com Deus, buscar a Deus, estarem com Deus de uma forma muito significativa. Então, quando olhamos para todas essas expressões, nós vemos que quando a glória de Deus se manifesta na chamada de alguém, ela se manifesta para mudar. Eu queria que você entendesse muito bem isso. Por que muitas vezes Deus se manifesta em pessoas que é o caso de Isaías, que não estava preparado, já estava com o ministério, mas ainda não estava pronto para cumprir a chamada, né? Porque entre o cumprimento entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um preparo. Quando Isaías, mesmo não estando muito bem preparado, Deus se apresenta para ele, ele é confrontado com o seu próprio pecado, porque ele fala, eu também sou pecador, e esse confronto faz com que ele veja que ele precisa mais de Deus. E aí, quando a voz de Deus ecoa para Isaías, que ele ouve, né? A quem enviaremos e quem há de ir por nós? Se Deus já havia restaurado Isaías, por que Deus pergunta? Se ele já podia falar, Isaías, você está pronto e faz. Agora pega isso. É porque Deus nunca arromba portas. Vou repetir isso. Deus nunca arromba portas, ele não quebra portas.
ele precisa que alguém que tenha o chamado entenda que essa porta tem que abrir pelo lado de dentro. Deus nunca vai arrombar portas. A chamada tem que ser aberta pelo lado de dentro. Deus me tocou, Deus me visitou, então eu abro a porta do lado de dentro e permito que ele entre para que ele faça o que quer comigo. Então, quando nós vemos isso, eu dei esse exemplo de Isaías, uma chamada muito significativa, onde a glória de Deus se manifestou para que ele pudesse viver e vivenciar as coisas que Deus falou. Por quê? Nós temos dentro dessa chamada geral, dentro dessa chamada especial, que são os dons específicos que Deus trabalhou para nós, e a específica especial e a geral, que estão relacionadas a como nós vamos cumprir aquilo que Deus coloca para nós executarmos e nós fazermos. Então, o que vem a ser, dentro desse contexto que eu estou falando, essa chamada eficaz, essa chamada. Existe dentro de todos nós uma chamada interna, né? Uma chamada interna e uma chamada externa. Por quê? Para a salvação dos homens. Essa chamada interna, entenda isso, é aquilo que Deus gera em meu coração para o que eu devo fazer. Você pode estar aqui estudando, fazendo um curso, se habilitando, indo para a sua igreja normalmente aos domingos, na semana, participando. Você tem uma chamada interna. E essa chamada externa que Deus coloca em você está relacionada às ações que você vai tomar ao longo da sua caminhada para você executar a vontade de Deus. O John Knox, ele escreve uma frase sobre isso. John Knox, ele é um dos contemporâneos da Reforma ali junto com João Calvino, e ele fala o seguinte: a vocação eficaz explica, John Knox, consiste de um duplo chamado externo, pela pregação da palavra, que chega até a gente, e o interno, que vem pela iluminação do Espírito Santo, a qual enraiza a palavra pregada. Agora preste atenção, vou repetir. A chamada, que é dupla, que é a interna e a externa vem pela pregação. Eu atendi a chamada, estou ministrando, e pessoas são alcançadas através da pregação. E a chamada interna, ela é o próprio Deus que ilumina aquilo que eu devo fazer. Deixa eu te dar um exemplo muito significativo sobre essa questão de chamada. Quando nós lemos a carta de Paulo a Colossenses, é comum que todos os irmãos, todas nós na igreja, tenhamos a percepção de que quem fundou a igreja de Colossenses foi Paulo. Eu tenho uma notícia para te dar se você pensou assim. Os historiadores hoje discutem, né, lendo as cartas e buscando informações externas. Por exemplo, o livro do N. Menks, que a igreja do primeiro século, que ele trabalha o mundo social do apóstolo Paulo, né? E ele vai fazer uma relação entre as questões da sociedade, como que os irmãos foram formulando, e ele apresenta que possivelmente quem escreveu a carta, quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. E talvez esse nome para vocês é um nome muito assim, tipo, talvez você ouviu, não sabe quem é, ou pode confundir com o Epafrodito lá de Filipenses, que é outra pessoa, não tem nada a ver. Então você tem o Epáfras e o Epafrodito. Mas o Epáfras, especificamente, foi ele que informou a igreja de Colossos. E como que isso aconteceu? Ele ouviu Paulo e ficou por 3 anos na igreja de Éfeso, e durante esses 3 anos que Paulo fica na igreja de Éfeso, ele ouvia Paulo pregar. E aí tinha um cara que vocês sabem quem é, que é o Filemão, que é um senhor de escravos, que Paulo dedica uma carta para ele, né, para interceder por um escravo chamado Onésimo. E a igreja, o culto era feito na casa de Filemão, que era um senhor rico, dono de escravos, que tinha uma casa boa, bem abençoada e tal. Então ele formalizava isso. Quando nós analisamos esse contexto, nós vemos praticamente isso que o John Knox ele fala, porque isso é a chamada externa. Paulo pregou a palavra, veio a chamada externa para a pessoa aceitar. E aí veio depois a chamada interna, que é a iluminação do Espírito Santo, que iluminou para que Epáfras fosse o grande condutor, o grande homem que pudesse, de certa forma, de fato, de verdade, auxiliar aquela igreja. E o interessante, repito, Epáfras aparece 3 vezes na Bíblia. Quando se fala da igreja de Colossos, só se pensa em Paulo, mas no capítulo 1, versículo 3 até o 6 de Colossenses, você vai ver Paulo chamando ele de ministro fiel,
conservo do evangelho, porque ele abriu isso. Então, o que aconteceu com Epáfras? Houve uma chamada externa, que é o que vem de fora, e houve uma chamada interna, que é o que o Espírito Santo ilumina de dentro. E ele conseguiu formar aquela igreja. E aí você vê uma coisa interessante, que quando surgiu os grandes problemas da sociedade de Paulo, na igreja de Colossos, o Epáfras não tentou resolver esses problemas sozinhos. Ele pediu auxílio do mentor, do mestre, que era o próprio Paulo. Por quê? Surgiu o sincretismo religioso, a adoração de anjos e o judaísmo, né? Queriam circuncidar as pessoas. Epáfras sabia que ele não podia resolver esses problemas sozinhos. Então ele pede ajuda do apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo o auxiliasse na doutrina. Por isso que tem a carta de Colossenses, porque é um pedido de ajuda que Epáfras faz, porque o grande doutrinador do Novo Testamento é Paulo. Por isso que ele entra em cena na igreja de Colossos. Paulo teve uma participação com a pregação, que gerou uma chamada externa no coração de Epáfras, e que essa pregação externa gerou uma iluminação interna, que vem pelo Espírito Santo, que conduziu Epáfras a ser o grande fundador daquela igreja, pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Então é importante nós entendermos isso. O Berkoff, no seu livro Teologia Sistemática da Cultura Cristã, ele fala uma coisa interessante dentro dessa chamada externa e dessa chamada interna. Ele diz o seguinte, presta atenção nessa citação, abre aspas: enquanto que todos os outros movimentos do Espírito Santo que constam no status ou terminam somente em cristãos, a vocação externa, mediante o evangelho, tem maior amplitude. Onde quer que se pregue o evangelho, o chamado é dirigido igualmente aos fiéis e aos homens que ouvem o propósito, não somente de levar os fiéis à fé, à conversão, mas de revelar o grande amor de Deus aos pecadores em geral. Luiz Berkoff, em Teologia Sistemática da Cultura Cristã, menciona isso. Então, a chamada externa. Eu prego o evangelho, esse evangelho vai surtir efeito no indivíduo. E quando esse surte efeito ele aceita, há uma iluminação interna que vem do Espírito Santo, que mostra onde nós devemos seguir a vontade de Deus. Então, é importante, o que o Berkoff até fala sobre isso na teologia sistemática dele, ele diz que o ponto central da pregação do evangelho é o altar, não o púlpito. O ponto central da pregação do evangelho é o altar e não o púlpito. Por que ele diz isso? O púlpito é o lugar onde eu apresento-me com os meus dons, seja cantar, em servir, como eu falei na última aula, em servir com os meus dons, mas quando eu vou ao púlpito, eu já passei pelo altar, ou seja, eu me direcionei com Deus para que eu pudesse fazer a vontade dele, para que no intuito da pregação, a chamada interna e a chamada externa, ela se concretize e se realize de forma muito, muito eficaz. Então, buscar a ideia de vocação em Deus é algo muito significativo, porque nós precisamos totalmente buscar a Deus. Por que Deus faz essa chamada interna e externa? Porque Deus nos chamou para nos separar dentro da sociedade. Esse ato de separação, esse ato separatista, ele está desde quando Deus chamou Adão, desde quando Deus pegou os antediluvianos, desde quando Deus fala com os pós-diluvianos, desde que Deus fala com Abraão, desde que Deus fala com Isaac, desde que Deus fala com Jacó, desde que Deus fala com José. E aí os textos vão seguindo, né? Todos os homens na Bíblia eles foram chamados, é óbvio que sem a revelação do Messias no Antigo Testamento, mas com a ideia de separação. Deus te chama para ser separado, para que você seja singular. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele cita em um dos livros dele, né, sobre oração, que ele fala que uma das coisas mais importantes na vida cristã é que nós não podemos ser iguais, porque Deus nos chamou para ser diferente. Nós não podemos ser iguais, porque Deus nos chama para ser diferente. Eu queria que, por gentileza, você abra sua Bíblia no capítulo 5 de 1 João. 1 João, no capítulo 5. É importante nós vermos isso. E primeira epístola de João, eu acho
tão extraordinária a Epístola de João, porque o João, ele está indo de uma forma muito significativa para a sociedade naquele período. Aí talvez você pergunta, como assim, professor? É porque o João, ele está num momento singular da vida dele, ele foi transformado, né? O texto de Atos mostra como Pedro, João e os apóstolos foram transformados através da pregação do evangelho. E através dessa mudança significativa, real, verdadeira, que acontece com eles, ele defende, tanto que se vamos ler um pouquinho lá no capítulo, antes de nós lermos o capítulo 5, o capítulo 1 e o versículo 5 até o versículo 7, 1 João, capítulo 1, perdão, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, que ele diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos a plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Então, João, só para vocês entenderem o contexto da epístola, eu preciso explicar aqui. Aqui na Igreja da Ásia, surgiu um grupo de gnósticos que tentou falar que Jesus não era Deus. Deixa eu te explicar. Os gnósticos entendiam que, como eles eram dicotômicos, alma e corpo, para o Platão, na dicotomia, a alma é boa e a matéria, que é a carne, ela é má. Então, como a matéria é má, eles entendiam o seguinte: Jesus, se ele é Deus, jamais ele poderia habitar em uma matéria que é má. Se ele é Deus, ele jamais habitaria em uma matéria que é má. Então, eles tinham essa interpretação, e como eles tinham essa interpretação, eles entendiam que era impossível Jesus ser Deus. Como alguém é Deus, como alguém tem essa influência toda, mas de fato e de verdade habita em uma matéria que é má. Aí João começa a dizer, justamente combatendo essa heresia que diz respeito à deidade de Cristo, uma cristologia, né, a divindade do próprio Jesus. Ele começa a falar, tanto que se você ler no capítulo 1, você vai ver que ele usa, no capítulo 1, versículo 1 até o 4, ele usa praticamente as mesmas expressões que ele usa no Evangelho, para citar sobre Jesus, para falar quem era Jesus, para orientar o povo sobre Jesus. Tanto que ele fala, eu mesmo vi, eu mesmo toquei, eu estive com ele. Ele vai falando isso, né? Tanto que no versículo 3 ele repete o que ele havia dito lá com Pedro, no capítulo no capítulo 4, versículo 19 e 20, que ele fala, eu vi, eu ouvi, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Olha o que ele diz no 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. Eu vi, não estou falando de uma coisa que eu inventei, eu aprendi com ele. Aí no capítulo 5, versículo 19, ele vai ratificar isso, que o cristão, ele precisa ter uma vida devocional, uma vida em que nós não podemos ter parte com nada que fora do maligno. Olha o que ele diz. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro já morreu, morre no maligno. Nós fomos chamados para sair do mundo das trevas e virmos para a maravilhosa luz, para executarmos o nosso chamado. Se você olhar para a aula da semana passada, com os nossos dons que ele entregou, que ele delegou a nós, para que possamos ter uma vida de comunhão, uma vida plena, uma vida única e singular diante de Deus. E um dos pontos interessantes, que aí eu quero ler com vocês, o capítulo 5 de Marcos. Por gentileza, eu gostaria que todos vocês abram. Nós vamos ver os propósitos de Deus de forma muito ampla. O capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 43, eu não vou ler todo esse capítulo, tá? Porque esse capítulo ele nos dá algumas lições. Primeiro, Jesus ele se encontra com um homem que está possuído de demônios e ele vai libertá-lo, por sinal. Depois Jesus se encontra com um homem que era o principal da sinagoga, que tinha uma necessidade porque sua filha estava doente. Terceiro, no meio do caminho, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia encontra com Jesus e toca em Jesus.
Quando Jesus chega na casa de Jairo, que foi buscá-lo, a notícia é que a menina já havia falecido e que não tinha mais o que fazer. E aí todos dão risada quando Jesus fala que ela só estava dormindo, e Jesus restaura a saúde e a vida daquela mulher, e daquela moça, daquela adolescente, e diz: Talita cumi, levanta-te, né? Então ele levanta aquela menina de uma forma muito surreal, de forma muito extraordinária. Então, quando nós lemos isso, nós vemos um ponto, não tem como nós não falarmos disso, que as pessoas, existem duas categorias: pessoas que buscam a Jesus por necessidades e pessoas que buscam a Jesus porque estão famintas da palavra, de um refrigério e de uma mensagem de esperança. São dois grupos. Eu vou explicar, eu só vou ler alguns versículos do capítulo 5, eu não vou ler todo, porque aí teria que ser um outro estudo para eu fazer uma exposição, uma mensagem expositiva do capítulo 5 para você entender. Mas, por exemplo, se você ler no capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim: logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Aí, beleza. Aí, quando você vai lá no versículo de número... Quero ler aqui... 18, diz assim: enquanto Jesus estava entrando no barco, um homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a sua família, e anuncia a ele tudo quanto Deus tem realizado em teu favor e como teve misericórdia de ti. Deixa eu explicar isso aqui. O gadareno, ele foi uma chamada totalmente específica. A cidade de Gadara era uma cidade que era excluída, ela só habitavam gentios ali. Inclusive, por isso que você vê porcos sendo cuidados naquela região, porque os judeus eles não criavam porcos por conta de serem imundos. Até, por exemplo, galinheiros e essas coisas não existiam em Israel, justamente para que não houvesse essa questão de ser impuro. E Jesus não ia poder mais entrar na cidade de Gadara. Por que não? 2.000 porcos suicidam-se em um precipício quando o espírito maligno se apodera deles. O que aconteceria? Se eles fossem, né? Os homens não viram a cura, porque o texto diz que aquele moço, ele quebrava as correntes, ele estava nas cadeias, ele rompia as cadeias, ele era truculento, né? Porque ele estava possuído de demônios. Eles não viram alegria nisso. Pelo contrário, eles ficaram extremamente chateados com a história de que Jesus, de certa forma, permitiu que esse indivíduo acabasse com que saia os demônios do indivíduo e eles percam os porcos. Então, economicamente, eles estavam lesados. Você pode notar que todas as vezes que Jesus fez algum milagre, ele falava para as pessoas assim: não conta para ninguém e se quiser, siga-me. Ele não mandava falar. Só que por que Jesus olha para o gadareno e fala para ele assim, ó: vai, volta para o seio da sua família e fica por aí? Porque quando Jesus expulsou os demônios, colocou nos porcos e eles suicidam-se, os discípulos de Jesus eram proibidos de entrar na cidade. Quem seria o grande missionário da região de Gadara, ou melhor dizendo, de Decápolis? Decápolis eram 10 cidades imediatas ali. Seria o gadareno. Jesus permitiu que ele ficasse, disse que não era para ele seguir, mas para que ele ficasse, primeiro, volte para casa, porque faz tempo que você não está com a sua família. Então você precisa voltar e segundo, se socialize com o povo, porque todo mundo que vai ver a sua situação, a sua história, vai perceber quem você é. Então, esse era o cara que ia no cemitério e comia vísceras. Esse é o cara que era amarrado com as correntes e estourava as correntes. Esse é o cara que se lançava no fogo quando as chamas estavam acesas. Então, quando Jesus fala, volta para tua casa, ele está falando, você vai ser mais útil aqui do que me seguir. Porque ele seria o missionário daquelas 10 cidades. Ou seja, Jesus mandou que ele ficasse para que ele fosse um missionário na cidade de Decápolis. Por isso que Jesus fala para ele não ir. Não vá, porque nós não vamos ter voz aí, mas você vai anunciar o nome de Deus onde você estiver. Então, Jesus trabalha de forma específica, uma chamada, porque existem pessoas que precisam ouvir e nós não vamos conseguir chegar, mas você vai ser o grande portador dessa mensagem. Ou seja, o pregador da mensagem da vocação externa, que vai ser gerada através da pregação, e o Espírito Santo vai trabalhar de forma interna para iluminar o que o indivíduo tem que fazer. Então, o gadareno seria o maior missionário da história
daquela cidade de Decápolis de uma forma muito singular. Aí o texto mostra isso, e você vê, eu não vou me gastar aqui nesses textos, como eu disse, não vou fazer a exposição do capítulo 5. Aí Jesus, ele está retornando para o barco, aí tem uma multidão, tá, ao seu redor, está perto da praia, aí o versículo 22 diz assim: foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. O que era um dirigente da sinagoga? De forma arcaica, o principal, como se chamava. Não era um homem leigo. Ele tinha habilidades e responsabilidades administrativas na sinagoga. Zelar pelo patrimônio, atender às necessidades legais e sociais exigidas, cooperar com os rabinos, que pudesse dedicar completamente seu ministério ao ensino, né, ou pastoral, como nós vamos chamar. E esse homem se prostra até Jesus para falar da necessidade dele. Só que quando Jesus vai até a casa dele, tem uma mulher. Por que Jesus não olha para Jairo e fala assim, ó, vou fazer igual eu fiz com o centurião. Só vou falar uma palavra e quando você chegar lá, sua filha vai estar curada. É porque Jesus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que no meio do caminho tinha mais alguém que estava recluso, excluído, que era a mulher do fluxo sanguíneo. Então, eu vou ir te atender, mas eu vou encontrar com alguém no meio do caminho para que eu possa curá-la, para que o meu nome seja mais uma vez glorificado. Então, a mulher do fluxo sanguíneo é restaurada, porque a mulher, quando ficava no período de impureza, né, na linguagem popular, eu posso dizer isso aqui, nós estamos numa sala de aula, ela menstruava, ela se tornava impura e não podia tocar nem no marido, ela ficava excluída. Então, quando o texto diz que ela tinha uma hemorragia, ela ficou 12 anos sem ter contato social. Jesus ressocializa ela. Agora, um ponto essencial. Todo mundo toca, mas por que alguns tocam e recebem, né? É um ponto de pensar. Todo mundo toca. Na multidão, muita gente tocou em Jesus. Por que só aquela mulher instantaneamente conseguiu tirar a virtude de ser curada? Porque o toque em Jesus, o texto apresenta isso de forma implícita, ele não pode ser de uma forma apenas de interesse, mas tem que estar movida por uma fé extraordinária na dependência de Deus. Quando ela toca, instantaneamente desses 12 anos de sofrimento dela acabam, estanca-se a hemorragia e ela é curada. E aí Jesus cumpre o milagre com essa mulher, mostra para a sociedade, reabilita ela na sociedade, é importante lembrar disso, ela seria um testemunho vivo do que Jesus fez para proclamar de uma pregação externa, que o Espírito Santo geraria de uma forma interna, e aí depois ele chega na casa de Jairo, o Jairo que foi pedir, a filha está morta e Jesus restaura ela. Esses 3 pontos, esses 3 personagens que estão no texto, eles apresentam a forma didática e dinâmica de como Jesus chama, restaura e se responsabiliza para que as pessoas possam proclamar a sua obra na vida deles, né? E Jesus faz a obra na vida dos indivíduos, resgata aqueles indivíduos e faz com que o nome dele seja glorificado na vida de cada um de nós. Agora, por exemplo, dentro desse contexto de chamada, o que de fato e de verdade me habilita como alguém chamado por Deus? Primeiro, se eu tenho uma chamada, eu preciso me preparar para servir bem ao ministério. Vou repetir isso de forma bem prática para você não perder isso de vista. Eu preciso me preparar. Não existe ministério sem preparo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Eu não posso, vamos supor, eu tenho convicção de que Jesus me chamou tanto para a área do ensino, como para a área de cuidar de gente. Já tem mais de 18 anos que eu cuido de pessoas. Então, eu tenho convicção disso. E eu tenho muito temor de quando eu assumo um púlpito e eu quero estar preparado para servir a igreja. Ou quando eu assumo a sala de aula, onde eu vou transmitir os valores do reino, eu me preocupo em o que eu vou passar para o povo. Então, essa preocupação é totalmente uma convicção da chamada. Tem uma citação do Spurgeon, que eu acho muito interessante. O Spurgeon era bem radical, né? Na fala dele, era bem pesado às vezes, mas com verdade. Duas citações dele, né? No livro que ele escreve sobre o ministério, ele fala assim que
Um moço chega até ele e fala: Doutor Spurgeon, eu estou numa igreja muito pequena há muitos anos, eu acho que está na hora de eu ir para uma igreja maior. Aí o Spurgeon olha para aquele pastor jovem e diz assim: se você está nessa igreja pequena, talvez seja porque você só pode dar conta dessa igreja no dia do juízo. Ou seja, Deus não te deu coisas maiores porque você não está apto para aquilo. Aí uma outra citação, um jovem chega para ele e fala: Doutor Spurgeon, eu fui estudar isso, fui estudar aquilo, tentei me profissionalizar nisso, profissionalizar naquilo, e percebi que nada deu certo. E porque nada deu certo, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Aí sabe o que o Spurgeon responde para aquele moço? É porque você não está preparado, é porque você não serve para nenhuma dessas funções que você não serve para o ministério. Porque o ministério, Deus nos chama, e o que acontece? Nós nos preparamos para exercer a chamada. Nós nos preparamos para que o cumprimento desse propósito, desse projeto, esteja amplamente em nós, de forma significativa. E nós somos ensinados por ele a como servir com nossa chamada. E depois de preparados, passar pela escola dele, nós somos enviados para qualquer lugar. Agora eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Nunca dimensione o teu ministério pelo ministério de outras pessoas. Deixa eu explicar isso aqui. Tem gente que mede o seu ministério na horizontal e se esquece que o ministério cristão é na vertical. Vou repetir. Não se mede o ministério na horizontal, que é o plano terreno. Se mede o ministério na vertical, que é onde vem tudo dos céus e que Deus trabalha. Por que eu estou dizendo isso? Tem muito crente na igreja, muito cristão que é fiel a Deus, que é verdadeiro, que ele não vai ser um pregador de viajar o mundo inteiro, de cantar como um ministro de louvor o mundo inteiro, ou de até mesmo ser enviado para uma outra nação, outro país. Tem gente que não vai fazer isso. Só que isso diz que aquele que viaja, aquele que vai para vários estados, aquele que faz missões, ele é mais importante do que o outro? Não. Por isso que ministério não é mensurado na horizontal, ministério é mensurado na vertical. Tem cristãos que vão ser chamados para uma igreja pequena, vão ficar até a morte lá. Aí você fala, nossa, o cara viveu naquela igreja, porque nós conseguimos, hoje principalmente, nós visualizamos igrejas grandes, né, só. As pessoas não querem uma igreja que está começando, em que eles têm que trabalhar. Eles querem uma igreja em que eles possam desenvolver seu raciocínio, né? É ter serem até mesmo ovacionados por pessoas, nossa, que igreja que você tá, que estrutura. E aí começa a dimensionar, o ministério daquele pastor é mais bem sucedido porque esse pastor ou esse membro não é bem sucedido. Não, às vezes naquela igreja você foi muito importante para aqueles indivíduos e você está sendo. Então, não se mede ministério na horizontal. Seu ministério pode, talvez, aos olhos do homem, estar num lugar pequeno, num lugar onde que para você, as pessoas, muita gente não queria fazer onde você está fazendo, porque lugares grandes tem muita gente que quer fazer não pela vocação, mas pelo status que dá, né? Pela visibilidade. E você está fazendo coisa extraordinária. Quantas pessoas não estão sendo edificadas, estão sendo salvas, estão sendo saradas, estão sendo curadas através de você. Então, é importante que nós tenhamos essa definição, que nós tenhamos essa estrutura vocacional, essa vida ministerial. Ministério não se mede na horizontal. Não compare a tua chamada de alguém, porque a tua chamada é aprovada na vertical. É quando Deus aprova os teus passos. O Salmo 37, versículo 20, versos, 23 e 24, diz o seguinte, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, o Senhor o levanta e o sustém pelas suas mãos. Então, a confirmação de um ministério não está no que dizem e nem na quantidade de coisas que faço, mas sim se Cristo me chamou e eu estou sendo preparado por ele para servir esse ministério, se eu estou sendo ensinado por Jesus e aprendendo cada vez mais para desenvolver aquilo que ele me chamou, e se eu estou sendo de fato enviado. O que é o enviar? Enviar não está relacionado a apenas sair do país. Enviar está relacionado a você virar a rua à direita da sua esquina e ter um vizinho lá, você já está sendo enviado para ser luz na vida dele, para cumprir o seu chamado. Mas tem gente que vai ser enviado para fora da pátria.
E os ministérios não são menores por isso, eles são essenciais. Então eu preciso entender que eu preciso ser preparado para entender minha chamada, que eu preciso ser ensinado para que eu possa cumprir minha chamada e que eu preciso totalmente ser enviado para onde ele quiser me mandar. Então, eu não posso, ele me chama, isso acontece como? Ele me chama para que eu possa exercer uma liderança plena, uma liderança eficaz e uma liderança que possa agregar, em que eu possa cada vez mais fazer a vontade dele. Um dos pontos importantes, Bryan Chapell, que escreveu Pregação Cristocêntrica da Cultura Cristã, ele cita uma frase que eu anotei aqui, que é muito extraordinária. Ele fala assim: o Espírito Santo usa nossas palavras, mas é trabalho dele e não nosso que produz o efeito no íntimo, no oculto e na vontade humana. Eu vou repetir essa frase aqui, porque é muito forte essa frase do Bryan Chapell, que ele diz: o Espírito Santo usa as nossas palavras, mas é trabalho dele e não nosso que produz efeito no íntimo, oculto da vontade humana. Só para você compreender, eu acho a pregação do evangelho muito fora de série. O cara prega para uma multidão de 5.000 pessoas. E cada pessoa que está ali durante 5.000, 10.000 pessoas, ou até mesmo 3, 4, 5 pessoas, quando ele prega, cada um que está naquele ambiente pensa diferente, age diferente, tem problemas diferentes, tem momentos na vida que são diferentes, tem humor diferente, e aquela pregação de uma pessoa que tem um padrão de pregar, o Espírito Santo pega aquela mensagem humana, com as palavras como o Bryan Chapell diz, e essas palavras vão sendo disseminadas e cada um vai sendo alcançado por uma parte da pregação, porque vem a questão da própria chamada interna, que o Espírito Santo começa a trabalhar. De forma externa, eu estou pregando, e de forma interna, o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim e fazendo com que a vontade dele se cumpra dia após dia. Vou repetir a frase dele novamente para ficar cravada na sua mente. O Espírito Santo usa nossas palavras, mas não é o trabalho dele, mas é trabalho dele e não nosso que produz efeito no íntimo oculto da vontade humana. Eu sou apenas uma ferramenta que me habilito para que Deus possa fazer o que quiser comigo, que ele possa fazer o que ele bem entende comigo. O Stuart Eliot, a Luciara lembra desse autor, nós estudamos ele na faculdade, que escreveu Pregação Pura e Simples, da Editora Fiel, um livro bem pequenininho. Ele cita uma coisa que é muito relevante nesse livro. Ele fala assim: se alguém realmente creu, isso aconteceu porque o braço do Senhor lhe foi revelado. Mas se alguém não creu, isso ocorreu porque o braço do Senhor não lhe foi revelado. Ninguém pode crer se Deus não visitar o coração com grande poder. Nem mesmo a realização de milagres pode fazer com que pessoas creiam. Algo tem de ser realizado no íntimo das pessoas, e somente Deus pode fazer isso. Por isso que eu uso as minhas palavras, mas quem vai direcionar é o próprio Espírito Santo. É ele. Então, somente quem tem uma chamada eficaz, somente quem tem uma chamada verdadeira, que entende isso, vai compreender como nós precisamos ter uma vida de devoção, uma vida de busca a Deus, para que eu possa compreender os seus desígnios, os seus milagres e a maneira como eu devo ser conduzido na minha vida em sociedade. Deus, ele não delegou dons aos homens por vaidade. Eu falei isso nos dons espirituais na aula passada. Deus não te chamou para te dar dons para você ficar vaidoso. Tanto que a repreensão de Paulo à igreja de Corinto, que nós estudamos na aula passada, é justamente porque era vaidade. Por exemplo, quem profetizava queria profetizar mais alto, e aí o outro vinha e também queria profetizar, enquanto o outro estava pregando, o outro vinha e também queria fazer isso e aquilo, porque estavam totalmente perdidos com a ideia de como eles deveriam andar com Deus, buscar a Deus. Então, é importante que nós entendamos que quando somos chamados, temos que ter caráter. O caráter cristão é totalmente relacionado a como eu devo ter uma vida com Deus.
Isaías 6, que eu citei, quando ele recebe a chamada, o texto do 6, do versículo 8, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, quando Deus deseja realizar uma obra entre o homem, entre as mulheres, sempre, 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 conta com o próprio homem para a execução do seu intento. Ou seja, Deus olha para nós, ele nos chama para executar o seu chamado, mas ele fala: eu conto com você. Em que sentido? Se permita ser usado por Deus. Lembra que eu citei na frase no início da aula que Deus preparou, purificou Isaías, fez o que fez, mas ele não falou: agora vai lá. Deus grita: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque a chamada, lembra que eu disse? Ela nasce do lado de dentro. E se nasceu do lado interno, quem abre a porta sou eu. Eu abro a porta para viver o chamado de Deus em minha vida. A chamada, ela tem uma iniciativa própria. Eu preciso ter uma iniciativa própria. Como assim? Quem entra na obra por iniciativa própria vai depender de si mesmo, para a sua própria força e sabedoria. Então, por exemplo, há uma ambiguidade nessa questão. Por que iniciativa própria? Eu preciso aceitar o meu chamado. Mas quando eu entro, como eu vejo ultimamente, porque eu quero ter recursos financeiros para atender um chamado, eu quero ter isso, eu quero ter visibilidade, eu estou utilizando as minhas próprias forças. Eu estou utilizando o meu dom. Eu disse na última aula sobre a questão de onde o meu carisma me leva. Pode ser que as pessoas descubram que o meu caráter não é tanto aquilo. Até a Luciana fez um comentário sobre isso. Então eu fui chamado como liderança da igreja, eu fui chamado por Deus, mas para cumprir aquilo que Ele tem comigo. Eu preciso entender o que Deus quer para mim. Se eu não compreender isso, infelizmente, eu vou apenas chover no molhado, né? Eu vou ter uma vida frustrada, vou ter uma vida em que eu acho que estou fazendo, mas na verdade eu estou vaidoso demais. Então Deus, ele nos dá dons, às vezes dons de liderança, para que nós possamos servir o reino de Deus. Um ponto importante, eu gostaria que você abra comigo em Efésios, no capítulo 4, por gentileza. Efésios, no capítulo 4, por favor. Gostaria que você abra, por favor. Efésios, no capítulo de número 4. O versículo de número 11 e o versículo de número 12. Diz assim: e assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Note como amarra com o que nós falamos na última aula. A finalidade do ministério é singular, é única: edificação do corpo. Então, ele deu o quê? Profetas. Ele deu o quê? Evangelistas. Ele deu o quê? Pastores. Ele deu o quê? Mestres. Para quê? Aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoamento no grego, se você observar, se você pegar um léxico na sua casa, ou se você tiver aquela Bíblia palavra-chave, que é uma Bíblia que tem o strong no final, você vai ver que o reparar está relacionado ao aperfeiçoamento. Então, ou seja, nós precisamos nos preparar, nos equipar, nos reparar para servirmos a Deus com perfeição, para ministrarmos a obra de Deus. O que é equipar? É treinar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo jogador de futebol, ele não vai para uma partida de futebol sem estar preparado. Ele treina, ele corre, ele cuida da alimentação, porque ele precisa estar pronto quando ele for jogar aquele futebol, para que ele for competir. Um oficial do Exército, das Forças Especiais, ele não fica a semana, o mês ou os anos dele deitado numa rede dizendo: quando tiver algum conflito ou algum combate, eu vou me preparar para que eu possa guerrear. Não, ele se prepara mesmo antes que as coisas aconteçam. Existem pessoas que não conseguem viver a grandeza ministerial porque eles não conseguem se preparar antes para aquilo que Deus tem que fazer. Como que Deus vai colocar coisas grandes nas suas mãos se você não consegue aperfeiçoar o dom que Deus entregou para você? A ferramenta é tua.
O dom é teu. Se você não aperfeiçoar esse dom, essa ferramenta, quem mais vai fazer? Ninguém. Então eu preciso ter a convicção de que quem prepara, eu citei na última aula, né, que um dos presidentes americanos, ele fala que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu me gastaria 6 amolando o machado. Então eu preciso me preparar para quando eu chegar para os embates, quando eu for para os combates. Quando a gente fala de chamada e de reino de Deus, nós não estamos brincando. Nós estamos falando que nós somos ministros de Deus. Nós fomos chamados para servir, ministrar no mundo. Então eu preciso o quê? Ministrar no mundo através da minha chamada, seja com o meu dom vocacional, com o meu dom espiritual, ou com o meu dom espiritual. Então, espiritual, vocacional e ministerial. Eu preciso servir a igreja. O meu dom é para serviço. Já disse, né? O Hernandes, servo que não serve, não serve. Então, eu fui chamado para servir cada vez mais. Jesus deu esse exemplo quando ele fala para os discípulos que ele iria lavar os pés dos discípulos. E quando Pedro fica indignado, ele fica com razão, porque para ele era impossível. Como que eu vou permitir que o meu mestre, que o meu Senhor, ele faça o serviço de um escravo? Aí Jesus fala assim, mas se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus está falando para eles? Quanto mais você cresce no reino de Deus, você não tem que ter serviçais. Você precisa aprender a servir. A minha chamada, ela é instituída por Deus para servir. Servir a quem? Servir a igreja. Servir a quem? Servir o mundo. Servir a quem? Servir ao Senhor. Esse é o pilar da chamada. Primeiro, eu atendo para servir ao Senhor. Segundo, eu atendo para servir a igreja. Terceiro, eu atendo para servir o mundo. Então, a minha chamada, ela é trinitária, né? Senhor, igreja e mundo. Eu fui chamado para servir com excelência. Ninguém é consagrado a pastor para começar a ser pastor. É consagrado a pastor porque já faz um papel de pastor, já cuida de pessoas. Ninguém é separado aí para o campo missionário para se tornar um missionário. É separado para ir para o campo missionário porque já faz um trabalho missionário. Então é importante, tanto que uma das definições básicas que nós entendemos nessa definição desses dons que são tratados, que Paulo fala no capítulo 4, principalmente esses dons de liderança, ou chamados de 5 dons de liderança, como os apóstolos, eles eram os irmãos responsáveis para defenderem a igreja das falsas doutrinas. Agora preste atenção, a palavra apóstolo, que você pegar no grego, ela tem um sentido de missionário, que é aquele que é enviado, né? É óbvio que hoje nós temos algumas pessoas que entendem isso de uma forma diferente, assim como entendem a palavra ministro, entre outras palavras, como sinal de grandeza. Mas esse termo apóstolo, primeiro que ele tinha que ser testemunha ocular. E a ideia de apóstolo é um missionário, alguém que foi enviado para um propósito. E ele tinha que totalmente ter uma visão doutrinária da igreja, para que ele defendesse, tanto que quando as coisas ficavam apertadas na história da igreja, que os irmãos estavam recebendo falsas doutrinas, a história bíblica apresenta que ele chamava, eu citei aqui agora, o próprio Epáfras, pedindo ajuda para o apóstolo Paulo, porque ele não tinha ferramentas e bagagem suficiente para combater aquelas doutrinas. Então ele chama Paulo para dizer, ó, eu estou cuidando do povo, mas a questão doutrinária não é comigo. Então, ele vai com a finalidade. Então, esse dom de, eu vou chamar apóstolo de enviado, que eu sou enviado para o campo, é para que eu possa defender a igreja das falsas doutrinas, né? Eu preciso ter um caráter ilibado para que eu possa viver e que os sinais de Deus acompanhem a mim, tanto na pregação do evangelho, na disposição do servir, na instrumentalidade dos meus dons, sejam de milagres ou de maravilhas, e de apresentar o caráter de Deus para a sociedade. Esses sinais precisam acompanhar aqueles apóstolos ou enviados que foram chamados por Deus para que eles pudessem se relacionar. Quando no capítulo 4 de Efésios você tem a ideia dos profetas, hoje não se tem, tanto que a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. Existe o dom da profecia, como nós falamos na última aula, e inclusive o dom da profecia, ele tem a tendência de ser falho porque passa pelo homem.
O homem escolhe as palavras para conduzir. Você lembra do próprio profeta Natan, um profeta extraordinário, um profeta muito sério, né? Que ele foi lá e mandou Davi consertar sua casa, porque Davi estava em pecado. Ele falou verdades para Davi, extraordinário. Mas o mesmo Natan, que profetizou coisas extraordinárias de Deus, ele chega ao ponto de olhar para o próprio Davi, viu, ficou maravilhado com aquela estrutura que havia sido construída por Davi, pelo exército, pelos soldados, pelo império que foi formado. E aí ele olha e fala assim: ó, você vai edificar uma casa ao Senhor. Você vai edificar coisas extraordinárias ao Senhor. O templo vai surgir das suas mãos. Quando Natan está saindo, porque o espírito humano falou, por isso que Paulo fala que não se julga o homem, né, o profeta, aquele que lançou a palavra, mas se julga a profecia que foi lançada da boca dele, porque os profetas, eles não eram pessoas soltas. Eu até disse isso na última aula. Eles respeitavam a autoridade bíblica. Os profetas precisavam conhecer a Bíblia, conhecer a lei, conhecer a Torá, saber, porque eles olhavam para a sociedade e viam, estão errando nas escrituras, estão falhando nas escrituras, eles não estão obedecendo a Deus. Então ele ia lá para o monarca, ele ia para o sacerdote, ele ia para os governantes, ele ia para a sociedade, para o povo, e falava: vocês precisam se voltar a Deus. Então ele precisava levar a mensagem de Deus, além de presságios, né, que são visões do futuro, e visões descritivas, que são visões daquele momento. Ele precisava falar isso para o povo, ou seja, confirmar o que Deus havia falado. Deus falou pela palavra, a palavra ela é real. Então, as palavras de um profeta eram examinadas de que forma? Se você ler em Deuteronômio, você vai ver que o profeta que falasse uma profecia que não se cumprisse, ele era condenado à morte. E ele só era considerado como profeta, falar ele é um profeta, se aquilo que ele disse saísse da boca dele, acontecesse. Aquilo que saiu da boca dele acontecesse. Se não acontecesse, ele era considerado como um falso profeta, um homem totalmente fora da visão, fora do reino e totalmente voltado aos seus interesses pessoais. Então, os profetas no Novo Testamento não é um ministério, é um dom, um presságio, uma revelação que ele vai ter e que vai ser julgada pelos homens, principalmente pelas escrituras sagradas. Só um parênteses para vocês verem como que nós beiramos a loucura com pessoas que não entendem a Bíblia. Esses dias eu ouvi um rapaz falar que separou-se da esposa porque Deus disse que ia dar outra para ele, né? Como que Deus vai contra a própria palavra? Não, Deus mandou largar, ele falou que era para eu ficar com ela até aqui, agora ele quer me dar outra mais nova, 0 quilômetro. Como? Como que Deus ele vai contra a sua palavra? Então o profeta ele tem que ser orientado pelas escrituras. Mas o profeta do Antigo Testamento não tem a mesma estrutura do profeta do Novo Testamento, né? O profeta, ministério no Antigo Testamento, não é um ministério no Novo Testamento, é um dom que é julgado. E tem a ideia de alertar a igreja, a profecia, pela palavra, exortar a igreja que venha com a palavra, e muitas vezes alguns presságios, né? Visões futurísticas, aquilo que vai acontecer como um alerta para a igreja, mas não no sentido ministério. Não existe um ministério profeta, vamos consagrar a profeta, não existe esse ministério profeta. É um dom de serviço, um dom que foi gerado por Deus para que ele cumpra esses propósitos. Nós temos aí, por exemplo, uma outra palavra que Paulo usa no capítulo 4, como evangelista. A palavra evangelista vem de evangelium, tanto no latim, que é o sentido de anunciar boas notícias, o anunciador de boas novas. E esse cara, que é um missionário, ele pode ser um homem que viaja pela sociedade, viaja pelo mundo, viaja, e os sinais o acompanham. Ou seja, ele vai para vários lugares pregar o evangelho, e vai para várias cidades. Paulo, ele era pastor evangelista, né? Porque Paulo tinha uma palavra pastoral, mas ao mesmo tempo ele era evangelista, porque os sinais o acompanhavam nos lugares que ele pregava. Ele expulsava demônios, ele doutrinava a igreja, ele era fundava igrejas, separava obreiros. Então ele viajava como evangelista ou apóstolo, que é enviado, e ele tinha a facilidade de anunciar a pregação do evangelho para servir com os seus dons de uma forma singular, de uma forma verdadeira, de uma forma ampla. Anthony Hockman, ele diz uma coisa interessante, analisando essa questão de chamada. Ele fala o seguinte: a última análise da chamada cabe a Deus,
que vem pelo resultado da pregação do evangelho como uma oferta geral de salvação. Aí ele vai falar que os homens, nós somos limitados aos meios os quais Deus prescreveu para conduzir pessoas à salvação. E o meio mais importante é a pregação do evangelho. Então, eu aprendi uma coisa, né, com grandes mestres, que quem prega a Bíblia nunca erra, né? Se você pregar o que está nas Escrituras, jamais você vai errar. Agora, se você ficar com pirotecnia, tentar inventar coisas, você vai inventar um monte de heresia, um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, e você não vai conseguir fazer nada para Deus. Eu vou usar uma expressão forte, que preste, né? Porque você precisa ter uma chamada que totalmente envolva Deus em seus projetos, envolva Deus em seus planos, e sempre quando nasce algo para Deus, ele não nasce num propósito de autoglorificação. Ele nasce num propósito de glorificação a ele, né? Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, eu gostaria que vocês lessem, capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, eu acho esse texto lindo, né? A estrutura que Paulo coloca nesse texto é linda, no capítulo 2, versículo 5, porque ele nos dá uma aula. Que aula é essa? Ele vai falar assim, se nós temos alguma coisa, nós precisamos nos espelhar em Jesus. Aí ele diz assim, versículo 5, até o versículo 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mesmo sendo. Mas, pelo contrário, esvaziou-se. Aqui nós chamamos de teologia da kenosis, né? Que é a divindade se esvaziando de si mesmo. E, tipo assim, eu sou, mas Deus tem que ser glorificado em mim, para dar um exemplo de como que aqueles que servem devem fazer. É extraordinário. Jesus, a aula, alguém pergunta para mim sempre assim, qual o maior livro de discipulado? Eu falo, os evangelhos. Porque você vai encontrar os evangelhos nas cartas, a lição de servir que Jesus deu para todos nós. E como que os apóstolos tentaram cada vez mais ser parecidos com ele. Então ele diz assim, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e servo aqui é escravo mesmo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, que com limitações, dificuldades, até mesmo a morte veio até ele, né? Aí o texto diz, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e não foi qualquer morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se fazemos, é para Deus. Se temos, é para Deus. Se acontece, é para Deus. Porque tudo é dele, nada é nosso. Eu gostaria que você abra, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 31, porque quem atende uma chamada, atende de uma forma muito significativa. O 31 diz assim, ó, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas eu vim comer, eu glorifico a Deus. Mas eu vim com os meus amigos, eu glorifico a Deus. O saudoso, né, Philip Russell Shedd, que faleceu em dezembro de 2016. Uma vez eu ouvi o César Cavalcanti contando que foi tomar um café com o Russell Shedd, e ele falou, não tinha como não sentir Deus naquele homem. E ele fala que sentado com o Russell Shedd, ele pega o copo de café, levanta a mão e fala assim, todas as vezes que eu pego esse café pronto para beber, eu glorifico a Deus primeiro, pelo plantio, por quem plantou, por quem colheu, por quem fez o transporte, para quem embalou, para quem levou para o supermercado, para Deus que me deu condições de ir lá e comprar, trazer para minha casa, para minha esposa, ou se eu compro em algum lugar, para aquela pessoa que fez aquele café,
E quando chega esse café para mim, eu glorifico a Deus por todo o processo que envolveu um monte de pessoas que esse café chegou até a mim. Porque todo o processo da criação está interligado em Deus. Aí por isso que você entende que Paulo diz no capítulo 11 de Romanos, eu gostaria que você lesse aqui. Irmão, você não vai acreditar, eu estou ficando com o corpo todo arrepiado aqui só de falar isso. Capítulo 11, versículo 33 de Romanos, aí o apóstolo Paulo canta um hino, e ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, de sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, o meu dom é dele, a minha chamada é dele, a minha vida é dele. Não, mas eu fui pregar e não aconteceu nada, foi ele. Eu fui cantar, não foi nada, é ele. Ah, mas eu consegui ganhar tantas pessoas para... Não, é o Espírito, é ele em você e ele está sendo glorificado através de você. O seu dom não é seu, é dele. Por isso que Jesus disse, a única pessoa que pode dizer que sem ele não pode fazer nada sou eu. Então Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. O seu dom é dele, o seu talento é dele, sua profissão é dele, sua casa é dele, seus projetos são dele, tudo é dele, até no momento de obscuridade, de dificuldade, de tristeza, de frustração, é tudo dele, porque nisso ele manifesta a sua mão e o seu poder em nós e através de nós. Então, eu preciso servir de forma extraordinária. Eu posso ser um evangelista, posso ser um profeta, posso ser um pastor. Tanto que eu sempre brinco na minha igreja que eu falo, eu não sou pastor, eu sou um co-pastor eterno, porque o único pastor é ele. Eu sou um co-pastor dele. Eu trabalho como co-pastor de Jesus. Eu estou aqui apenas servindo nas atribuições que ele me deu, com o cuidado que eu devo ter com as ovelhas que são dele, não são minhas. Então tudo é dele. O dom de pastorear que ele entrega a cada um está relacionado a como que eu cuido, como que eu exorto, como que eu disciplino, como que eu trabalho, como que eu oro para as pessoas, para que elas possam estar totalmente voltadas. Nós lemos no capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo, no início da aula, quando Paulo olha para Timóteo e diz, do que recebeste de mim, transmite a homens idôneos, corretos, para que eles continuem essa pregação da verdade. O meu chamado não pode ser egoísta. O meu chamado foi feito para compartilhar. Vou repetir isso porque você precisa entender. O meu chamado foi feito para compartilhar. Deus me deu um chamado para que eu execute esse chamado e compartilhando o que ele me deu, ele levanta outras pessoas melhores do que eu para dar sequência à ministração do evangelho. Eu fui chamado para compartilhar a chamada que ele me deu para que ele gere chamadas em outras pessoas. O ministério não é único, ministério não é sozinho, ministério não, e eu sempre digo na igreja, né? Eu não faço nada só, eu não ando só, eu não faço nada sozinho. Quando eu tento fazer alguma coisa sozinho, não dá certo. Porque Deus distribuiu dons e talentos para cada um, porque ele pega o evangelista, coloca junto com o pastor. Ele pega o mestre, que o pastor tem que ser mestre na tradução grega, e coloca junto no trabalho evangelístico. Cada um tem uma função. Sabe quando eu vejo uma igreja saudável, por exemplo, faz um culto, de repente o pregador faz o apelo e diz assim, quem não conhece Jesus vem. Aí vem 30 almas. As pessoas têm o costume de dizer assim, como Deus usa o pregador. Não estou dizendo que Deus não usou, mas quando existem almas que aceitam a Jesus em um culto, é um sinal visível de que aquela igreja é saudável. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque eu fui pregar, mas teve irmãos no trabalho, que é partícula da igreja, fora da instituição,
Uns são da Batista, outros são da Assembleia, outros são da igreja X, da igreja Y, só que são igreja. Estão em lugares diferentes. Aí no trabalho, o irmão da igreja, da instituição tal, está lá como igreja pregando. Em casa tem alguém pregando. Um vizinho está pregando. Na rua alguém vem e panfleta e evangeliza. E naquele culto específico alguém foi lá e convidou e o cara foi. Aí a chamada externa, que foi a pregação, alcançou internamente pelo Espírito. O que aconteceu? O trabalho de uma igreja saudável surtiu efeito no final da pregação de um preletor. Porque o corpo trabalhou. Ou seja, não é o pregador, é o corpo trabalhando. Quando há conversão de almas, eu me alegro porque eu vejo que aquela igreja é saudável. Aquela igreja cumpre o ID, aquela igreja vive o reino. Viver o reino não é apenas dizer que vive. Viver o reino é deixar o reino aparente para quem está vendo. Viver o reino é alguém olhar para você e dizer, ali tem o reino de Deus. Viver o reino é alguém olhar para você e dizer, eu vejo algo diferente na vida daquele homem, daquela mulher, porque eu estou vendo o reino de Deus. Viver o reino de Deus é algo singular. É quando, abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, por gentileza. No capítulo 5 de Mateus, Jesus nos dá um exemplo de como viver o reino. Ele diz o quê? Eu amo esse versículo mesmo porque eu tenho algo pessoal com esse versículo, né, que Deus me deu. Ele diz assim, assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras. E o que ele diz? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu vivo o reino, as pessoas olham para mim, Deus é glorificado. Quando eu atendo a minha chamada de forma singular, que eu me preparo, que eu me esmero, que eu me dedico, que eu sou enviado, eu glorifico a Deus com isso, porque o reino de Deus está sendo sinalizado através de mim. Então, não existe uma chamada pessoal sozinho, né? É só minha essa chamada. A minha chamada é para atender a igreja. A minha chamada é para atender o corpo de Cristo. Por isso que Deus, em sua bondade e misericórdia, eles transmitem os mestres, que são pessoas capacitadas com o dom de construir, de auxiliar, de orientar. 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, eu queria que você abra, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 2, o texto diz assim, e não deve ser apegado ao vinho. 3:2, desculpa, eu estou lendo 3:2, perdão, estava lendo 3:3. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Se Deus me chamou para mestre, eu preciso ter uma vocação para o ensino. Não apenas chegar, eu sempre digo uma coisa na minha igreja aqui, eu falo que muitas vezes as pessoas, elas servem mal à igreja, elas não conseguem ensinar. A prática do ensino me ajuda a orientar os meus irmãos a como defenderem-se das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Tanto que em Tito, no capítulo 1, versículo 9, eu gostaria que você abra, por gentileza, há um conselho muito significativo, porque Paulo orientando, ele fala que tem que se apegar, ser fiel. Ele diz assim, e apegue-se fielmente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que opõem a ela. Eu preciso ter um bom diálogo. Por que o dom do ensino é extraordinário? Existem muitas coisas que são ditas e que aparentemente estão corretas, mas a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma notícia muito triste essa semana de um grande líder religioso de uma igreja muito grande, falando que a igreja precisa ser atualizada, né? Aceitar casamentos homoafetivos e coisas dessa natureza. Um pastor aí que se perdeu. Liberalismo e um progressismo, né? Um liberal progressista. E a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, para esses caras, a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Todo texto bíblico é passivo de uma interpretação.
Então, como mestre das Escrituras, eu preciso servir o meu dom de mestre para que eu possa auxiliar. Por isso que Paulo, no capítulo 4, ele menciona que os dons de apóstolo, que eu expliquei para você que tem o sentido de enviado, é para que eles ensinem as igrejas sobre as falsas doutrinas. O profeta tem que estar com a língua afiada nas Escrituras para que ele possa orientar o povo daquilo que é Deus quem está dizendo, que está forjando, que está fundamentando. Os evangelistas continuarem indo para os lugares onde Deus está colocando e que coisas aconteçam sobre a vida deles. Os pastores continuem dando crescimento às suas igrejas e os mestres continuem solidificando e fortalecendo crentes fiéis que possam ser estruturados pela palavra de Deus. Sem isso, nós não vamos conseguir viver uma vida plena, uma chamada real, uma chamada viva, uma chamada eterna. Existe uma coisa que eu sempre digo, que tem gente que eu falo isso por conta de, não vou citar, por ética, mas existem chamadas que são apadrinhamentos, né? Chamadas de apadrinhamentos, que o indivíduo ocupa um lugar porque ele é filho, ele é neto, ele é isso, ele é aquilo, e o cara não tem a chamada para aquilo, e a igreja vai sofrendo com aquilo. Eu preciso entender onde é o meu lugar. Quando eu percebo que eu estou sendo maléfico e não benéfico para a igreja, eu preciso dizer, chega, não dá mais, eu não quero, não vou. Por quê? Quando nós temos pessoas que estão chamadas por apadrinhamento, nós temos um problema para a igreja. Por quê? Eu tenho pessoas influentes que me colocam lá, mas onde está meu dom? Onde está a minha chamada? Onde está meu ministério? Por isso que tem gente que não consegue desenvolver e nem crescer ministerialmente, porque eles estão voltados a um apadrinhamento por pessoas que influenciaram para que ele alcançasse status. Infelizmente, me desculpem, me dói a alma dizer isso, mas existem muitas igrejas que sofrem porque os chamados que estão lá não são chamados, são colocados por cabide de emprego para terem uma vida futura, uma vida boa, e a igreja sofre. Por isso que o meu chamado ele precisa atender um critério, chamada de Deus. Tem uma frase que eu levo comigo: nunca abra portas, porque se você abrir porta, você vai sozinho. Deixa que Deus abre, porque quando ele abre, ele está indo na frente. Nunca abra portas, nunca. Porque tem gente que tem um ministério lindo, mas ele quer abrir portas. Ele pede, não faça isso. Deixa Deus abrir portas. Porque quando ele abre, ele abriu e ele foi na frente. Você só está seguindo. Porque quem entra na obra de Deus pela porta que Deus abre, porque foi chamado por Deus, pode contar sempre com ele. Se ele abriu, ele vai cuidar de mim. Lembra de Paulo? Abdicou de uma vida próspera, de um status social extraordinário, de uma vida boa que ele tinha para servir o reino. E aí você vê Paulo escrevendo para os Filipenses no capítulo 4, dizendo assim: eu não estou escrevendo por necessidade, porque eu aprendi a ter fartura, ter muito, mas também aprendi a não ter nada. Aí no capítulo 4, versículo 19, ele olha para os irmãos de Filipos e diz assim: mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem é chamado por Deus e que o próprio Deus abre a porta do ministério, não passa dificuldade, passa privações, mas quando a situação vem, ele sempre cuida, ele sempre põe a mão. Agora, quem abre porta sempre está sozinho, porque foi sem Deus mandar. Lembra de Paulo no capítulo 16? Ele queria ir para a Ásia e queria ir para a Bitínia. As duas vezes a Bíblia diz, e o Espírito de Jesus o impediu de ir. Só que, peraí, eu estou indo fazer a obra, por que Deus vai me impedir? Não é assim. É porque você talvez não está preparado para aquele local. Deus está te direcionando para outro e vai te preparar para você ir para algum lugar. Então, por isso que eu preciso entender que quem abre a porta do ministério é Deus. O que Deus exige de uma pessoa chamada? É importantíssimo isso. O que ele exige? Primeiro, renúncia. Se eu não estou apto a renunciar, eu não entendi minha chamada. Se eu não estou apto a perder, eu não entendi minha chamada. Se eu não estou apto a muitas vezes receber palavras que me humilham por conta do ministério, eu não entendi minha chamada.
porque ministério é renúncia. Então, o que Deus exige de uma chamada? Renúncia. Pedro renunciou, Tiago renunciou, João renunciou, Paulo renunciou. Na história da igreja, todos os homens renunciaram. Segunda coisa que eu preciso entender para que tenha a chamada de Deus: submissão. Submissão ao quê? Não estou falando só submeter a uma autoridade eclesiástica, que é um pastor, um líder espiritual seu. Submeter-se à vontade dele. Agora, preste atenção. Nem sempre a vontade de Deus nos traz um momento de autossatisfação, mas um momento de entender o que é a vontade dele para mim, mesmo que aquilo me traga dor. Deixa eu dar um exemplo. Jesus orou no jardim de Getsêmani falando o quê? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus não foi livre da cruz, porque ele tinha que ir para a cruz por propósito, mas ele entendeu o que Deus queria na cruz. Ele mostra isso como homem, para mostrar que submeter-se à vontade de Deus é renunciar à minha própria vontade. Por isso que renúncia e submissão estão atrelados. Eu renuncio para submeter-me à vontade de Deus. Deixa eu mostrar algo na Bíblia. Lá no capítulo 10 de Coríntios que nós lemos, o versículo 23, ele fala o seguinte: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso, sim. Todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas as coisas me convêm. O que Paulo está dizendo? Viver o reino em renúncia e submissão é trocar o eu não posso por eu não quero. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não quero. Poder eu posso, mas eu estou submisso à vontade dele. Deus me chamou para ser diferente. Deus me classificou para ser diferente. Então, estou submisso à vontade de Deus ao ponto de que renunciar para mim não me traz dor, porque o que me dá prazer é estar no centro da vontade dele. Então, renúncia, submissão. Terceira coisa, humildade. Um chamado que não exerce a humildade não entendeu qual é a chamada. Porque Jesus mostrou que servir os outros era muito maior. E nós lemos o texto de Filipenses mostrando sobre Jesus, que sendo Deus não quis por usurpação ser igual a Deus, se humilhou. Eu preciso ter humildade e entender que eu sou servo do outro. Paulo, eu acho muito lindo, quando ele escreve para os Gálatas. Abre sua Bíblia em Gálatas 6, por favor. O Paulo tinha todo o direito de chegar para os irmãos de Gálatas e falar o seguinte: ó, vocês me respeitam porque eu sou advogado, eu sou filósofo, estudei aos pés de Gamaliel, eu sou poliglota, eu consigo entrar e sair de qualquer lugar. Então vocês me respeitam porque eu tenho vários títulos. Tenho dupla cidadania, vim de uma família rica, então me respeitam. Paulo podia se gloriar em tudo isso. Por que Paulo não faz? No capítulo de número 6, no versículo de número 14, ele diz assim: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não vou me glorificar nos meus títulos, eu não vou me glorificar nas minhas formações, eu não vou me glorificar, eu vou me humilhar, ser humilde, para que eu possa ter tudo isso a serviço da igreja, a serviço da noiva, porque nada é meu, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então eu uso todos os meus dons na instrumentalidade do Espírito Santo. Quarta coisa, nós vimos aí a questão da própria renúncia, da questão da submissão e da questão da humildade. Em quarto, perseverança. Não adianta dizer que é chamado, mas não conseguir perseverar no que Deus disse para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você sabia que a coisa mais difícil de quem tem uma chamada que foge do normal é lutar contra as pessoas que não entendem o que Deus tem para você? Marcos, eu não estou entendendo. Como assim? Porque Deus falou com você, ninguém mais vai entender. Você tem que ter convicção do que Deus tem com você. Muitas pessoas vão questionar o porquê que você está fazendo isso.
abandonar isso. Você está com a vida boa, tanto que nenhum homem de Deus na história que abandonou tudo, abandonou porque as coisas estavam ruins. Eles estavam no auge, abandonaram uma vida que, teoricamente, no horizontal estava bem, estabilizado, emprego bom, salário bom, casa boa, vida estabilizada. Por que que ele renunciou tudo? Porque ele entendeu a chamada. E aí as lutas vêm quando você renuncia, quando você é humilde, quando você persevera na submissão da vontade de Deus. E aí você precisa perseverar. Por isso que não existem aventureiros na chamada, existem pessoas convictas, porque o convicto não perde a esperança em meio à tribulação. Eu acho incrível, eu acho lindo, quando Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala que ele combateu um bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Por quê? Convicção da chamada. Deus me deu perseverança. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não vou mudar de vida. Eu preciso ter uma vida plena com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Uma outra coisa, uma quinta coisa que é importante de nós entendermos é que eu preciso ser diligente. O que é uma pessoa diligente? É um adjetivo, é uma pessoa que tem aplicada no que faz, zelosa, cuidadosa, que está sempre de prontidão, ligeiro. Uma pessoa chamada por Deus está pronta, diligente, estou pronto. Deus fala, faz. Eu sempre digo na igreja o seguinte, às vezes tem alguns obreiros que o pastor fala, ô fulano, faltando 10 minutos para pregar, o pastor dá uma coisa nele, ele fala assim, fulano, prega, aí o obreiro olha para o pastor e fala, pastor, eu não preparei nada, você já não deveria nem ser obreiro. Se me chamar para pregar agora, daqui 5 segundos, eu já tenho alguma coisa engatilhada para dar comida para o povo. Porque eu sou diligente, eu sou zeloso. Eu tenho até dó, desculpa, deixa eu mudar a expressão, me dá pena muitas vezes de pessoas que são chamadas para cantar e ela pega o microfone e me dá uma dor na alma, que ela fala assim, eu não ensaiei, mas é para Deus. Peraí, então não canta, irmão. Fala um hino, qualquer coisa, mas não canta. Não, eu não ensaiei, mas é para Deus. Você não entendeu o propósito do seu chamado, porque você tem que ser diligente, ativo, pronto, todo momento preparado. Soldado na batalha não deixa o escudo na terra e nem abaixa a espada. Lembra de Neemias? Com uma mão trabalhava e com a outra estavam com a mão na espada. Eu estou trabalhando aqui, mas pronto para guerrear, porque eu estou no exército de Cristo, eu sou diligente, eu sou ativo, eu trabalho. Chamada não é para preguiçoso, chamada é para quem entendeu e tem convicção daquilo que Deus tem. Então é importante que eu entenda isso, eu estou trabalhando, mas a minha mão está na espada. Aplicando essa parte de Neemias, eu estou na escola, mas eu não deixei de ser do exército, eu estou batalhando aqui. Eu estou na faculdade, mas eu não deixei de ser do exército, eu represento o reino. Eu estou em qualquer lugar, na vizinhança, na rua, num playground, na praia, onde eu quiser ir. Eu sei que eu sou um participante do reino, do exército de Cristo, e eu estou aqui, mas estou trabalhando. Se precisar, eu estou pronto. Eu estou pronto para pelejar, eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para exercer o meu ministério, porque eu sou diligente, eu sou zeloso, eu estou na ativa, eu entendi a chamada de Deus em mim. Então nós precisamos entender que esses requisitos estabelecidos por Deus é para que nós possamos exercer não um bom trabalho, mas um excelente trabalho, com esmero. Ah, não, é para a igreja. Pode ser assim, é para a igreja é o melhor, porque você está trabalhando com a noiva de Cristo. Eu, às vezes, tenho algumas discussões com alguns amigos pregadores, né? Que eles falam, não, essa mensagem aqui que eu vou ministrar é para um público de 5.000 pessoas. Eu falo, miserável, você está aqui para servir 3 pessoas e você tem que pregar essa mensagem, nem que seja para 3. Você tem que dar o seu melhor. Esses dias, quando estava na pandemia, eu estava pregando nas lives, aí eu recebia mensagem no WhatsApp, né, pessoal? Rapaz, quantas pessoas tinha no culto? Eu falava, eu, pastor, e quem estava filmando. E, rapaz, parecia que a igreja estava lotada do jeito que você estava pregando, é porque eu sei a minha chamada. Se alguém está me ouvindo, eu vou pregar com a alma, eu vou pregar com todo vapor, porque eu sei que eu tenho que dar o meu melhor para o reino de Deus. Eu preciso me aplicar. Então, Cristo estabeleceu padrões para que eu viva. Esses padrões precisam ser colocados em mim de uma forma única, de uma forma singular. Eu preciso renunciar, eu preciso submeter, eu preciso ser humilde, eu preciso perseverar e eu preciso ser diligente.
Ou seja, cumprir com responsabilidade. Por quê? O chamado é compromissado não com homens, mas é compromissado com Deus. Vou repetir isso. Alguém que é chamado não é compromissado com homens, ele é compromissado com Deus. Alguém que é chamado é honesto em tudo, porque as pessoas olham para ele e veem um homem de Deus. Porque eu fui chamado para representar o reino de Cristo e não posso representar o reino de qualquer forma e de qualquer maneira. O chamado não ama o movimento, mas ama a palavra de Deus. Isaías 55:11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia, sem antes gerar fruto para aquilo a qual foi enviada. Que seca essa erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra até as juntas e a medula. Alguém que é chamado não se preocupa com quantidade ou com movimento, se preocupa com a responsabilidade de transmitir a palavra, seja pela canção, seja pela exposição bíblica, ou seja pela palavra de vida, que é a minha vida pregando o evangelho, porque eu entendo o meu chamado. Eu entendo que Deus me chamou não para ser igual, mas Deus me chamou para ser diferente. Nós precisamos, como alguém chamado, aperfeiçoarmos, como eu disse, os meus dons, aperfeiçoar os meus talentos, ter caráter. O que uma pessoa de chamado precisa ter caráter? Primeiro, caráter é algo que vai sendo formado e impresso com o tempo em nosso interior. Uma verdadeira marca é um processo gradual que está relacionado a um amplo conjunto de fatores que influenciam na formação de cada um. Ou seja, ao ponto que eu vou ficando mais próximo de Deus, atendendo o meu chamado, o caráter de Cristo é impresso em mim. E não tem como alguém olhar para esse chamado e não ver Cristo nele. Eu sou um pequeno Cristo, que está lá em Atos 11:26. Eu sou um pequeno Cristo, representante do Eterno. A minha palavra é a mesma dele. A minha atitude são as mesmas dele. A forma como eu vivo são as mesmas de Cristo. Eu preciso ter o caráter de Cristo expresso em mim. Por último, alguém chamado tem um modelo supremo na vida. Quem é o meu modelo? Abra em 1 Coríntios 11. Paulo nos dá uma receita. 1 Coríntios 11. Paulo nos dá uma receita linda, porque o meu maior modelo supremo não está em homens. Ele diz assim: sede meus imitadores. Mas olha como ele corrige na parte B do versículo: como eu sou de Cristo. Ou seja, eu tenho um chamado, vocês estão em Jesus por mim, mas entenda uma coisa: se houver uma falha em mim porque eu sou homem, saiba que o meu modelo é ele. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim, ó, olhando para ele. Por que o autor aos Hebreus fala olhando e não fala olhar para ele? Porque olhando é o sentido de continuidade. Eu vou andando e olhando, e eu vou vendo o meu modelo. Alguém falhou, mas o meu modelo não. Alguém errou, mas o meu modelo não. Alguém fez isso, mas o meu modelo não. Eu continuamente vou olhando para ele para ter a marca do seu caráter em mim. Porque o meu modelo supremo forjou meu caráter. Ele é o meu alvo, a razão de adoração para que eu cumpra o meu chamado e que tudo que eu faça reflita em glória para ele. Então o que devemos fazer para isso? Conhecê-lo. O que eu preciso fazer para isso? Submeter-se ao seu senhorio. O que eu preciso fazer para isso? Obediência irrestrita, entrega ao chamado. O que eu preciso fazer para isso? Negar o homem interior que todos os dias quer lutar para que não atenda o chamado. O que eu preciso fazer para isso? Entender que o meu chamado tem um propósito: honra, glória, louvor e adoração a Deus. Que Deus em Cristo forge o nosso caráter, que o nosso chamado, nossos dons, nossos talentos sirvam os outros e glorifiquem a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.